Ele ainda não deu a última palavra. Você pode dar glória a Deus aí? Eu estou muito feliz porque eu sei que o nosso Deus, ele é maravilhoso. E eu sei que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, né, Paulinha? Né? Tá ali a esposa do pastor Alexandre Cruz, muito minha amiga, também mulher de Deus. Deus usa ela bastante, viu, irmão? Principalmente para dar chicotada. Mulher de Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos estar orando pela vida do pastor Alexandre, pedindo para que Deus venha abençoá-la em nome de Jesus, amém? Estenda mesmo e fala: Senhor, abençoa ele, que ele seja canal de bênção mesmo, Senhor Deus, boca de Deus na terra. Pai, em nome de Jesus eu quero apresentar a vida do teu ungido, seu Senhor com ele, dê vitória a ele. Pai, em nome de Jesus, que não seja as suas mãos, mas seja a sua, que não seja o movimentar dele, mas seja o teu, que não seja o falar e o cantar dos lábios, mas seja o Senhor, como o Senhor tem sido sempre na vida deste homem que da qual o Senhor um dia ungiu. Deus, toma ele em tuas mãos, cubra ele com teu sangue. Pai querido, abençoa a tua igreja, repreenda todo laço, desfaz todo embaraço, Deus, e abençoa, Pai, esse povo que vai morar no céu. Pai, em nome de Jesus, nos cubra com a tua mão de poder, abençoando, Senhor. E olha, Deus, nós vamos sair daqui hoje alimentado, cheio, e também com as estratégias espirituais. Toma em tuas mãos, Senhor, a vida do teu ungido, sento com ele, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E a igreja diz um amém bem alto, e aplauda o Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém. Tem adorador na casa? Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Que ajuda? O que ele... Quem sabe adora? Tudo que eu tenho ele me deu. Você pode dizer de novo? Assim. Eu só quero... Eu quero ver se tem adorador nessa noite. Falta... O que me escolheu, mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Foi o Senhor que te deu? Então adore. Se foi ele que te deu voz para adorar, adore. Se ele te deu perna para andar, ande na presença do Senhor, porque ele está no nosso meio. Aleluia! Declara: eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu já... Porque me escolheu, mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Oh, aleluia. O Espírito Santo toma esse lugar. Toma a tua casa que é do Senhor. Xalabassuri canta, alabacébia. Amém, igreja? Prazer, pastor Alexandre Cruz. Quem conhece pastor Alexandre Cruz? Tem alguém que o conhece? Eita glória. Pastor Alexandre Aleluia, todo mundo conhece, né? Ele é o Aleluia e eu sou Alexandre Cruz. Sabe por quê? É que eu carrego a cruz. Jesus disse: toma a tua cruz e siga-me. Até nisso Deus me promoveu, pastor. Prazer conhecer pastor Saulo, a sua esposa, pastora Raquel. É motivo de muita alegria poder estar aqui nessa noite. Eu já sinto Deus aqui. Porque aonde tem adorador, Deus está. Aonde há o Espírito Santo de Deus, algo começa a acontecer.
Aleluia! Estou acompanhado da minha esposa dignista, Ana Paula, meu genro, o Manuel. Tenho uma filha, Bianca, 2 netos, uma netinha de 3 anos e meio e um Noah de 7. Ela não veio porque ele tem que acordar cedo, então é complicado. Mas nós estamos aqui para adorar junto com vocês, igreja. Estou muito feliz, obrigado, pastor Alexandre, pelo convite. Pastor Alexandre é um amigo de muito tempo, né, pastor? De muita caminhada, de muita decepção, mas também de muita alegria. Uma coisa eu tenho aprendido, pastor Saulo, que o adorador ele não precisa de ambiente. O adorador ele adora na escassez, ele adora na abundância, ele adora na dificuldade, ele adora quando tudo vai bem, quando tudo não vai bem, ele também continua adorando. Esse é o papel do adorador. É por isso que eu só quero adorar. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Hoje eu estava trabalhando e mexi com uma tinta lá, assim, que faz tempo que eu não mexo, e tinha que fazer um reparo, porque você quando tem algo, dono de empresa, e acontece alguma coisa, sobra para o dono da empresa. Quando algum funcionário faz algo errado e dá problema, sobra para o patrão. E aí fazia muito tempo que eu não mexia com uma tinta lá, e eu fiquei muito alérgico, com a garganta muito irritada. Mas eu continuo adorando Deus. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor tem para nós nesta noite? Abra as vossas Bíblias e vamos ver o que Deus quer falar conosco. 1 Reis, capítulo 17, e versículo 8. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Todos encontraram? Diz assim: então o Senhor Deus disse a Elias: apronta-se e vai até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta, e quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Até aí, pode sentar, igreja. Querido, o que eu acho mais fascinante na palavra de Deus, pastor, é que Deus tira Elias do seu anonimato ali e diga: vai para a cidade, apronta-se e vai até a cidade de Sarepta. Fica ali perto de Sidom. E fique lá porque eu ordenei uma viúva que mora ali que dê comida para você. Nós sabemos que a seca já era tomada, porque não chovia. Segundo a palavra do profeta. Era sequidão, não estava florescendo nada. Alabaçúbia. Nada estava brotando, não tinha chuva, não tinha relva. Era uma sequidão total. Mas o Senhor disse assim: levanta-te depressa e vai até a essa cidade, Elias, porque eu já dei ordem a uma viúva para te dar o que comer. Eu fico imaginando o profeta se arrumando rapidamente, igual acontece lá em casa, às vezes, né, pastor Alexandre, quando a Ana Paula fala assim: pastor Alexandre, vem aqui nos visitar porque hoje eu vou fazer aquele prato. Aí o pastor Alexandre monta no carro, sai lá do lugar dele, é longe, dá uns 45 minutos, e chega lá em casa, e quando ele chega, ele vê aquela mesa e fala: meu Jesus, que banquete. Eu fico imaginando que, que o profeta Elias falou: meu Deus, eu estou numa fome danada. O Senhor disse que vai levantar uma viúva ali que vai dar de comer para mim, vai me alimentar. O que será que ela preparou? Qual é o cardápio? Olha, se for um carneiro, eu gosto demais.
Se for um lembe assado, um pernil de lembe cozido, meu Deus, vai ser poderoso. Se tiver ali um pão ali ainda, Jesus, é tudo que eu queria, é tudo que eu estava esperando, porque eu estou aqui, Pai, perecendo. E sai o profeta correndo. Só que parece que quando ele chega ao local que o Senhor indicou, ele encontra a viúva já recolhendo uns gravetos. Ele fala: olha ali, é aquela mulher o qual Deus me disse. E ele diz que ele chegou então, aleluia, e encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. E quando ela ia buscando a água, ele chamou e disse: ei, traga-me um pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Então, estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Espera aí, que negócio é esse, Deus? O Senhor me tira de uma cidade e diz que tem uma viúva ali que vai me dar de comer, vai me alimentar, e eu chego aqui agora contra um cenário de escassez. A mulher só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Um negócio que está mais feio do que eu imaginava. Quebrou toda a minha expectativa agora, Senhor. Achei que ia ter um banquete de Thanksgiving, né? Quem não gosta do Thanksgiving? Para mim é uma das melhores comemorações dos Estados Unidos, pastor. Eu que já estou aqui há 23 anos, é o Thanksgiving. Porque no Thanksgiving a gente faz tanta coisa boa, faz tanta coisa gostosa, né, pastor Alexandre? E agora o profeta de Deus fica agora, e agora, Senhor? Eu pensei que ia ter um banquete, e a mulher agora não tem nada, só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Diga assim para o teu amigo do lado, Senhor, para o teu irmão: só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Fala com fé: só um pouquinho de farinha e azeite. Mas sabe o que eu vejo? Quando Deus quer operar, quando Deus quer manifestar o seu milagre, isso é suficiente para Ele te tornar um grande milagre na sua vida. Você não entendeu? Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele não precisa de muito não, Ele precisa do pouco, porque sobre o pouco Ele te colocará sobre o muito. E a palavra diz então que ela obedeceu. Ela falou: então seja assim. E o profeta, olha só, não se preocupe, disse Elias, vai, prepara a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com farinha e traga para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. E a mulher então, ela obedeceu. A Bíblia diz que então ela obedeceu. E a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu me lembro que quando eu morava na Flórida, e quem não gosta da Flórida, né? Na Flórida não tem frio. Esse ano teve um pouco mais, mas lá não tem, é muito raro. Só quando esfria muito, que esse ano foi muito intenso em todo canto. Mas a Flórida
faz frio de manhã, mas de tarde já está calorzão. Dá até para ir para a praia. Eu morava na Flórida. A minha esposa trabalhava num bom emprego. E um dia o Senhor falou assim: você vai mudar daqui para outro estado. Eu falei: quê? Senhor, mas sair da Flórida, eu almejei tanto vir para a Flórida. Eu morava em Massachusetts, em Hyannis, no Cape Cod, uma ilha que tem uma ponte, que é a Sagamore, para você passar dentro dessa ilha. E eu morei ali por 10 anos. Querido, lá quando neva, você não tem nem como sair de casa. Só depois de uns 5, 6, 7 dias, quando o negócio fica tranquilo, aí você vai sair para fora para limpar toda aquela neve. Para depois você pegar o carro e comprar algo se está faltando, ou se tem trabalho, ir trabalhar, muitas vezes para tudo. Aí o Senhor me leva para a Flórida. Agora eu vou ter que deixar a Flórida. Mas a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E eu obedeci. Agora pergunta para mim: se arrependeu, pastor? Fala alto, irmão, fala alto, ajuda o pastor. Se arrependeu, pastor? Não, sabe por quê? Porque tudo que Deus faz é bom e agradável. E quando chegou eu aqui, meu genro, não tinha emprego, pastor. Não tinha patrão, não tinha nada. Minha esposa pediu as contas do trabalho dela, que trabalhava para um multimilionário. Mas quando nós chegamos aqui, nós tínhamos, sabe o quê? A promessa. Você tem a promessa? Espera aí. Eu tenho a promessa. Só que eu não quero obedecer. E sabe o que eu digo para você? Então Deus não vai fazer. Porque Deus não trabalha com casa rebelde. E muitas vezes as pessoas querem receber, só não quer sacrificar. Eu estive no Brasil agora há 2 meses e meio. Eu estava no Brasil. E eu fui lá não porque fui passear, curtir como todo mundo pensa, agora ele pegou o green card, ele vai curtir, agora vai fazer. Querido, eu fui lá porque meu sogro estava enfermo. E o médico falou: desce depressa, porque ele não vai sobreviver. Já tinha acabado de perder o meu cunhado, com 49 anos, de uma doença. E aí o meu sogro com a mesma doença. Chego lá, eu, minha esposa, e agora? Mas antes de ele ir, Deus usou poderosamente para fazer quebrar uma grande maldição para salvar aquele homem. E eu fiquei ali junto com a minha esposa, porque o homem que ama a sua mulher, ele enfrenta também as batalhas, porque era o pai dela. Mas eu também o amava e respeitava, porque era o meu sogro. E nós ficamos ali até Deus recolher ele. E orando e falando com Deus. Mas de uma coisa eu sei, que ele foi salvo. Como meu cunhado também foi salvo. E muitas vezes obedecer é sacrificar as vontades, os desejos, e entrar dentro da vontade do Senhor. E eu confesso que não é fácil. O profeta então ouve Deus falando: levanta e vai. Vai, porque tem alguém que vai te alimentar. O profeta chega ali e encontra totalmente um cenário diferente. Mas o que eu creio aqui, que quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, Ele tira o profeta de onde está e traz para mudar a história de uma mulher. Você não entendeu? Deus tira o profeta lá de onde ele está e leva até você para mudar o teu cenário, a tua história. E foi assim na vida dela, pastor. Deus queria mudar a vida dela. Falou: não vai ter morte, não vai faltar farinha na panela. Sabe por quê? Porque eu, o Senhor, vou entrar nesse negócio.
Alabassuri canta, alabaxarabacai. Falei, meu Deus, eu estava no Brasil. Aí o negócio se aperta porque você vai para o Brasil uma vez, gasta. Fui para o Brasil, minha esposa teve que fazer uma cirurgia, gastei. Voltei, gastei. E vai de novo, gasto. Quando eu vi meu cartão, eu quase tomei um susto, pastor. Falei, Jesus, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar 80 mil reais em cartão? Dá quantos dólares, irmão? Vocês são bons de matemática? Quantos dólares? Quanto? 17 mil dólares é um bom dinheiro? Mas eu estava obedecendo o Senhor. E eu falei, Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar isso, Jesus? E eu pagava um terreno lá, pastor. Eu falei, Deus, como é que eu vou pagar esse terreno? 7.200 de prestação. Um terreno que eu comprei por 4 mil. E Brasil é uma coisa de louco, viu? Na hora que eles falam para você comprar algo, você fica todo feliz. Mas depois de alguns anos, 4 anos, aquilo que era 4 já não é mais 4, agora é 7. Eu falei, Jesus amado, o que eu vou fazer? Não estou dando conta não. Mas quando a gente obedece ao Senhor, Ele não deixa você no barco sozinho. Ele não te deixa à deriva. Ele não te deixa envergonhado. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Ei. Porque tudo que eu tenho, Ele me deu. Pastor, quando eu abri mão de uma carreira promissora no Brasil, eu canto com meu irmão, como dupla sertaneja. E fiz shows e shows no ano de 2000. Fomos considerados a melhor dupla do Paraná, ganhando jubileu. Mas daí o Senhor me pegou e a proposta era grande de cantar no mundo. Tinha o Ratinho e tinha outros empresários que queriam. Mas o Senhor falou, não, você é meu. E eu não abro mão de você. Essa Bíblia aqui, eu fui lá no Brasil agora e encontrei-a. Está comigo há 30 anos. Foi a Bíblia de quando eu me converti. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Eu se não. Aí os pratos vêm. Só que eu fiquei firme. Falei, Deus, o Senhor vai entrar comigo. O Senhor não me chamou para ser derrotado e nem envergonhado. E aí minha cunhada falou, olha cunhada, eu estou a fim de vender um terreno lá. E se eu vender, eu empresto o dinheiro para você. E depois você me paga quando puder, do jeito que quiser. E está tudo certo. Quando ela abriu a boca, um terreno que ela queria vender há 4 anos e não vendia, depois que ela falou, 2 dias apareceu um comprador. E eu falei, Jesus, tu é lindo, tu é lindo. E aí, o homem comprou o terreno, fez o Pix na minha conta. E eu falei, Jesus, você não deixa o seu servo envergonhado. Aí Jesus falou assim, paga tudo que você tem que pagar, meu filho. Paga tudo. Eu falei, Jesus, mas peraí, eu quero vender aquele terreno ali, eu quero desfazer. Pastor, eu queria desfazer o terreno que eu tinha pago, quase 400 mil, eu estava entregando até por 150, só para... E nada. E Jesus, que negócio é esse? Aí Jesus, não, tem milagre acontecendo. Você não vai perder não, sabe por quê? Porque você é dizimista, você é fiel na minha obra, você tem semente. Aquilo que o pastor falou aqui, quem tem semente, tem colheita. Você não entendeu? Você tem semente? Você tem semente? Você tem lágrima? Você encheu os odres do Senhor com as tuas lágrimas, como foi falado aqui nessa noite? Então tem o que? Tem provisão.
E aí minha esposa ligou para a loteadora e falou: não tem condição, está inviável pagar isso e a gente quer devolver, fazer alguma coisa. Tem como fazer como é que é o nome? Uma migração, ó. Esse nome eu falar para você, viu, está em alta. Fazer uma migração, pegar esse terreno e pegar outro terreno. Eu falei assim: deixa eu ver, eu vou falar com a loteadora. Eles não fazem isso não, mas deixa eu conversar com eles. E a mulher pegou nós ali, o nosso nome, e levou até a loteadora. E falou assim: olha, eles querem fazer assim porque aconteceu isso. O irmão morreu, o pai morreu, e eles estão agora com uma dificuldade. E a loteadora falou assim: olha, puxa aí como é que é o extrato deles. Aí eles olharam assim e falaram assim: rapaz, ele pagou 4 anos em dia. Nunca deixou de pagar. Em dia. O que ele quer fazer? Olha, ele quer um outro terreno, pegar o balanço desse terreno e trocar em outro lá. Tem. A gente vai dar 10 opções para ele. E aí, nós fomos ver o terreno. E o outro terreno era um pouco maior, mas tu acredita que o terreno que ele deu opção, eu gostei mais do que o terreno que eu tinha comprado? Porque quando você compra de longe e você não vê, é uma coisa, mas quando você está lá vendo é outra. E aí eu já tive 2 visões assim, de fazer 2 casas assim, assim, assim. Aí eu conversando com um corretor lá, que foi avaliar um imóvel que eu tenho, e comentando com ele, o homem não comprou a minha visão? Eu falei: você não quer vender o terreno? Eu falei: vendo. E ele comprou o terreno também, pastor. Aí aquela botija que estava sem o azeite e sem a farinha, pastor Alexandre, já começou a transbordar. Ah, você não entendeu? Você não entendeu? Você perdeu de dar uma glória a Deus. Aleluia, Jesus, tu é bom. Sabe o que eu vejo? Quando Deus manda o profeta, Deus diz: ó, faz primeiro para mim. Certamente não vai faltar, segundo a minha palavra, porque eu sou homem de Deus, e eu disse que não vai chover, segundo a minha ordem. E enquanto não cair a chuva, eu digo para você, não vai faltar nem o azeite e nem a farinha. Você pode dar um aplauso para o Senhor? E ali então aquela mulher fica maravilhada, pastor Alexandre. Porque não faltou nem o azeite e nem a farinha. E olha, sabe quantos tempo ficou sem chover na terra? Quem sabe? Quem vem aí na escola bíblica dominical? Quem sabe? Quem sabe? Vai, irmão. Quanto? Ô, irmão. Pastor, esse povo tá fazendo tarefa não, né? Ei, Jesus. 3 anos, irmão. 3. Você sabe o que é 3 anos, pastor Alexandre Luiz? Imagine Deus falando assim: olha, vai sobrecair bênçãos e bênção. 1º ano, 2º ano e 3º ano. Você não vai se preocupar, porque não vai faltar, pastor Alexandre. Porque eu estou no negócio, segundo a minha palavra. Oh, coisa boa, né, pastor? Quando Deus entra no negócio, né? Como é bom adorar esse Deus, como é bom obedecer. Você sabe porque eu li essa semana? Eu estava meditando na palavra de Deus e Deus falou assim: sabe de uma coisa? Israel, eu estou cansado de oferenda. Eu estou cansado de sacrifício. Você sabe o que eu gosto mesmo? Melhor do que você vir entregar um holocausto, melhor do que você vir queimar o incenso. Você sabe do que eu gosto? Obediência. Diga, obediência. Aquela mulher, ela podia obedecer a ordem do profeta ou falar: não, jamais. Eu vou comer, vou fazer e vou morrer, eu e o meu filho, e pronto. Mas não. Mesmo na escassez, ela obedeceu.
E uma coisa eu aprendi, pastor, que quem obedece vive o sobrenatural. Quem obedece vive o sobrenatural de Deus. Quando eu estava no Brasil, o Senhor falou comigo, pastor. E nós trabalhamos sempre com uma palavra profética. É por isso que quando o pastor falou, se eu tenho uma igreja, um ministério, profeta, pastor, ele não tem placa, não tem igreja, ele está onde Deus quer que ele esteja, no centro da vontade de Deus. Mas é bíblico que você esteja debaixo de uma cobertura espiritual. É bíblico que você tenha o teu pastor. Está na palavra de Deus. É por isso que eu tenho um ministério que diz Igreja Evangélica Palavra Profética. Eu estava no Brasil e Deus falou assim: este ano eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida. E eu, qual é a palavra, Senhor? Qual é a palavra, minhas ovelhinhas aí? Qual é a palavra que o Senhor deu esse ano? Vai, me ajuda aí. Não estou escutando. Oh, minhas ovelhas. Não me decepciona, não. Não, e qual é o versículo? Ajuda? Vamos ver se as ovelhas sabem lá. Ei, mas a ovelha está envergonhada, viu? Ano da restituição. Que está no livro de Joel, capítulo 25. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. E eu, como é que é, Senhor? É isso mesmo. Eu vou restituir tudo aquilo que o inimigo roubou da tua vida. É, Senhor. Eu vou começar a entregar, sabe o quê? Eu falei, o quê? A alegria. Ele tentou roubar sua alegria com morte, com dor na sua casa, com a tua esposa, com a tua família, mas eu vou restituir a tua alegria. Eu falei, oh glória. O que mais, Senhor? Eu vou restituir o tempo que foi perdido. O que mais, Jesus? Eu vou restituir as percas de pessoas que não pagaram o que te devia. E olha que não foi pouco. Pastor, a gente não toma calote só no Brasil não, tá? Descobri que a América aqui tem caloteiro também, viu? E americano, coreano, indiano. E vai a lista, viu? A gente que tem empresa, toma. Se for somar tudo isso, dá um bom dinheiro, pastor. Se dá. Só que Deus falou, eu vou restituir. E se não adorar, falta algo em mim. E quando eu estou nas madrugadas orando, eu falei, Senhor, entra aqui nesse negócio. Quando eu cheguei aqui, no dia 22 de dezembro, eu falei, e a família lá, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo, olha, passa o Natal aqui com a gente, fica aqui o ano novo. Eu falei, não posso. Não tenho ordem de Deus. Deus já mandou eu comprar passagem, ó. Não, mas o Natal, rapaz. As luzes de Natal, natalino. Olha, no começo do ano vamos para a praia, vai ter os fogos, né? Queima de fogos. Eu tenho um tio que tem casa lá em Ipanema, no Paraná. Olha, vamos lá ficar na nossa casa, vai ter queima de fogos, sobrinho. E eu falei, não tenho ódio de Deus para ficar não. Sabe por quê? Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Um adorador entende que o lugar dele ali não é estar junto ali no meio da muvuca não, pastor. O adorador é diferente. Deus tira ele, sela ele, arranca ele do meio da família. Porque tem uns que adoram, uns que servem, outros que não servem e atrapalha. E atrapalha. Aí Deus fala assim, ó, compra a tua passagem e vai. E eu falei para o meu genro, e ele é o meu parceiro, meu filho, meu genro, meu sócio, ele é tudo, esse menino de ouro aqui, ó. Deus que
deu ele como filho, viu? Eu só tenho uma filha, a Bianca. E Deus falou, estou te dando um filho. Rapaz, esse menino tem sido meu filhão. E aí Deus, se eu chamar ele de G, ele fica bravo, viu? Ele chama de pai. É pai, pai. Né, meu filho? É um menino de Deus. E eu perguntei, como é que tá as coisas aí? Ele falou, pai, o negócio tá russo. Fiquei. Dezembro, o negócio aqui tá meio ruim. Tem trabalho não. Tem não? Mas cadê as portas? Não sei não, pai. Ele fica tranquilo. Estou chegando. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. E se haver uma porta fechada, ela vai se abrir. Porque eu sou adorador. Eu adoro ao Senhor. E quando eu adoro ao Senhor, as coisas mudam para melhor. Aí eu cheguei e falei, vamos adorar? Vamos adorar, vamos adorar? Eu falei para ele, vamos fazer já uma campanha? Que o crente, ele é assim, quando ele vê que o negócio está travado, ele vai para a campanha, né, pastor Alexandre, aleluia? Quantas campanhas, né, pastor? Quantas campanhas, quantas vezes nós subimos no monte adorando e pagando preço? Eu falei, vamos fazer uma campanha. E já entramos na campanha, irmão, já cheguei na campanha. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 12 dias de jejum e oração. Essa porta vai ter que se abrir. Esse demônio vai ter que sair do nosso caminho. E a coisa vai ter que fluir. Aí um chega, trazendo a notícia, ó, tá ruim, hein? O que foi? Migração tá pegando todo mundo aí, o negócio tá estreito. Esse presidente também tá ajudando com nada. O negócio tá ruim, não tem emprego, não tem isso, não tem aquilo. Eu falei, ah, é? Aí eu falei, rapaz, eu só quero adorar. Não estou nem aí. Nem aí. Sabe por quê? Porque quando eu obedeci a Deus, pastor, que não foi fácil. Ah, quem viu o pastor Alexandre de hoje? Ah, ele está abençoado, mas não viu o que eu passei lá atrás com a minha família. Não viu por onde eu andei, o que eu passei, o que eu sofri. Mas de uma coisa eu sei, eu nunca deixei de adorar esse Deus. E eu adorava Ele tanto na abundância, como na escassez. Como Paulo escreveu a Romanos, olha, eu sei adorar Ele quando está tudo bem, mas também sei adorar quando também não tem nada. Eu continuo adorando, porque Ele é que faz as coisas acontecer. E no tempo oportuno, é Ele que vai abrir a porta para você entrar. Se você tem fidelidade com o Senhor, você vai entender nessa noite que Deus vai mudar o teu cenário. Fique de pé, igreja. Vamos nos colocar de pé. Eu já estou terminando. Você que entendeu essa palavra, que você vai ouvir o que Deus está falando através dos profetas. Dê ouvido aos meus profetas e prosperar. Aquela mulher prosperou porque ela ouviu o profeta de Deus. Aquela mulher, ela mudou a história dela porque ela ouviu o profeta de Deus. A Bíblia vai dizer que o filho daquela mulher morreu. E ela chega diante do profeta e falou, ó, meu filho morreu, profeta. E agora, o que eu faço? O profeta pega aquela criança, e ele sobe até o quarto da criança, coloca aquela criança deitada na cama, deita por cima da criança, e a palavra diz que ele desceu com o filho dela vivo e entregou. E ela disse, agora eu sei que tu é homem de Deus, agora eu sei que você é homem de Deus, e que Deus está em ti. Você pode dar uma salva para Jesus? Você pode adorar Ele. 30 segundos de adoração. Adore. Adore, adore, adore. Vamos, igreja. Por isso estou aqui. E se não adorar, falta algo em mim. Que me escolheu, eu sei tudo que eu tenho, Ele me deu. Deus vai mudar cativeiro nessa noite aqui. Deus vai mudar cativeiro nessa noite aqui.
Deus me trouxe aqui para declarar na tua vida que Deus vai restituir aquilo que você perdeu. Deus vai restituir aquilo que foi tomado pelo gafanhoto, pelo migrador. Deus vai devolver. E quando Deus entrega, Ele devolve quantas vezes mais? 7 vezes a mais. Amém? Você entendeu a palavra dessa noite? Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Glórias a Deus.